ano 51 para 52, nós começamos a entrar na encheta, por picadas. Nós vivíamos em Guaraciaba, daí, por exemplo, de lá para vir aqui em tal Sede Nova, que na época não era estabelecida a encheta ainda, era Sede Nova. Pertencia a São Miguel quando nós íamos. Ali há pouco tempo já emancipou-se Guaraciaba, e ficamos pertencendo a Guaraciaba. E ali mais uns 2 anos, então se emancipou-se a encheta. São derrubando, ó, tinha que roçar por baixo, daí derrubar as árvores por cima, depois apanhar fogo, queimar. Quando nós chegamos aqui, tinha só um lugarzinho aberto onde que o pai fez um paiol. E o serviço dele, e o Juda, que todo mundo, era roçar mato. O pai que veio antes e começou a casa, veio mal assim, depois veio esses 6 de caminhão e daí aquele quem cabia na cabina do caminhão para limpar, derrubar os matos e começar. Nossa casa era de folha, de palmeira, coberta de taquara também, e era de chão. Não tinha soalho, não tinha nada, era o chão batido. Então uma boa parte era tiguera de mato assim, que fomos limpando, uns pedaços onde tinha queimado, então fomos capinando e fomos encoivarando e assim por diante fomos fazendo, abrindo as lavouras. Ali para a gente vir até Santa Rita, era a cavalo, por matão. Daí eles mediram as terras, eu fiquei conhecendo a encheta aqui depois que eles abriram a Estrada Nova, porque não tinha. Mas eu já era morador ali de Santa Rita. Eu tinha uns 15 anos por ali, 16. Aí até aquele tempo que a rendição, eu comprei a terra e vim fazer roça para trazer os porcos do Paraná. Daí fiz nas terras ali na caída do Adelino Pico, ali na Santa Rita. Daí cortei a roça, para daí nós poder trazer os porcos. Uma foice cada um, as mulheres roçavam e os homens derrubavam com machado, e depois então em 2 para derrubar as mais grossas com o serrote. O primeiro ano foi um pouco difícil, mas depois que foi começado a plantar milho, a gente costumava muito plantar abóbora e daí trabalhava com, nós tínhamos uma égua, que é para montaria, e 2 mulas. Trigo, arroz, essas coisas a gente não comprava. A gente colhia para o ano inteiro. Botava nos cachorros de madeira e durava um ano. A farinha também não é que nem agora, que a gente compra, se deixa lá uns par de meses, nem é mais boa. A gente mandava 7, 8, 10 sacos, nós levava lá em São Miguel e depois moía tudo. Daí comprava o tecido, moía o tecido e depois botava a farinha dentro, até 100, 150 quilos, durava o ano inteiro, mas cada vez mais boa. Os primeiros anos eu sempre produzia salada, alface, repolho, batatinha, batata, essas coisas. A gente levava da carroçada depois para casa, para os porcos, para as vacas. O milho naquela época não é que nem agora, também joga no paiol. Tudo empilhadinho, arrumado, tudo. Fazia pilha, né, botava tudo. Para caber mais, né, porque senão não cabia dentro dos paioles. Eu lembro que eu tinha plantado milho e tinha bastante morango e abóbora no meio do milho. Tinha um pedaço de mato e o resto era tudo virado em capoeira. Plantava milho, plantava feijão e criava porco, tudo que era coisa lá. Então plantava ali e tinha a vaquinha de leite para ter o leite também. Então a vaquinha eu trouxe lá do sul. Se plantava um pouco de pasta para sustentar a vaca, porque era tudo desmatado e não tinha nada de capim assim para comer. Então a gente se cortava os quiciúma, que era a folha dela, então o gado come. Você trazia ali e comia, né?
Não, tinha de tudo, tucano, tinha nambu, jacu, macuco. Os viadinhos na época, né, viado, vinham tomar água no barreiro ali, né? A gente chegava no olho nu assim, eles não tinham medo, vinha aí, tinha tomar água, né? Daí tinha porco do mato, tinha tateto, tinha leão-baio, tinha tigre. Passava a turma de porco de mato perto da casa. A maioria era de noite, aquele roncamento de porco, e o meu marido ia onde eles estavam para atirar e levava a espingarda. Eu tinha meu chiqueiro de porco, aí quando precisava caminhar a gente caminhava e quando estavam prontos os outros, daí a gente vendia para o comércio. Foi o criador primeiro de porco da Anchieta. Era na cidade, mas naquela época lá podia criar, porque tinha que no interior quase não tinha ninguém. No começo era uma velhinha, né? Depois veio o tal de, que diz, liquinho, que era a gás, e depois, mais tarde, mas não me lembro que ano, veio a luz daí. Não se tinha geladeira, nada, né? Primeiro, vamos botar na geladeira, não tinha essas coisas. Carnear, não se a gente tinha criação, você passava quase necessidade, tinha criação, mas não se tinha como carnear. Vai carnear, botar onde? Hoje o pessoal se queixa, tá ruim. Mas carneia um gado, bota tudo no congelador, naquela época, vai carnear e dá. Desde um porco, tinha de partir com um vizinho, com outro, quando tinha, mas depois devolver, porque não tinha como guardar. Mas eu ajeitava lá, fazia charque daí, botava, solear no galpão lá, tinha os ganchos, tudo. Daí a gente ficava tipo um charque, né? Daí a gente deixava ali, né? A gente carneava um porco, daí não tinha geladeira, congelador, daí a gente cortava os pedaços de carne do porco, né? E deixava na banha, assim, colocava na lata. Fritava na banha e colocava na lata e guardava aí. Tu vinha da roça, era só esquentar. Aquela carne já estava pronta, né? Estava coberta com a banha. Nunca estragava, podia deixar um ano ali. Ficava bem gostosa. Daí assim, carneavam a galinha, aproveitava a metade e a metade pendurava por lá de fora na parede da janela. Para resfriar, para não estragar, né? E às vezes cobria ela um pouco com algum plástico, alguma coisa, às vezes nada também. Às vezes tu ia aproveitar, tinha outras coisas misturadas já, né? Era mandato ali no dentista. Tem uma casinha de madeira ali, e o primeiro prefeito morava ali onde mora o Bandeirante agora. Ele tinha um barzinho, o resto dele, embaixo ele tinha morado em cima, embaixo tinha a sorvetaria, foi onde começou o comércio. A primeira bodega que partiu foi do João Azurini, ele depois, mais tarde, ele montou lá um salão de baile. Em princípio os pícoros foram crescendo, né? Depois o Percy abriu um comérciozinho, o Provedelo, que era sócio com o Percy. Eles se dividiram, daí os Provedelo ficaram lá e o Percy construiu ali. Depois, mais tarde, então veio o Miguel Leite e o Leite, que eles montaram ali onde que é da Varesco hoje, né? Botava lá no canto da bodega ali. Eu quero 1 quilo de açúcar, então eu ia lá, pegava. Do outro lado tem um rolo de fumo desse tamanho. Açúcar, café, arroz, farinha. Na farinha começamos a colher trigo, botar o cilindro no esófago. Aí começamos a ter farinha à vontade, né? Aí tinha, antes também no começo era o irmão do Lucílio Sofridini, do Lurídio. E tinha onde é o Banco do Brasil hoje, era de tábua de 5,5 assim. Botava 2 forquilhas, uma vara, e tábua de 5,5 assim, e dava no chão lá. E tinha fumo, querosene, açúcar,
cachaça, não lembro mais o que era. Era Lucídio, era um grande comércio também. As coisinhas para comida, negócio da agricultura mesmo, batata, feijão, arroz, essas coisinhas ali. Bebida até no início ele não tinha. Depois começou a vir também de Guaraciaba. Quem trazia era o tal de Alceno Klein, ele tinha uma caminhonetinha velha naquela época. Daí ele começava de Guaraciaba para os moradores que traziam coisa de lá também, né? Ele vendia, sabe, era ambulante, né? Ele vendia, trazia feijão, arroz, bebida, uma coisa assim, né, para comida. Farinha, batata, mandioca, essas coisas que ainda não produzia aqui, né? Ele ia trazendo também. E começaram o feijão e o milho, sim, mas que nem a batata e a mandioca no meio da roça de mato, não tinha como fazer, né? Depois, daí quando ficou mais, uns 3, 4 anos, daí começou a produzir aqui mesmo. Inclusive o primeiro pé de tabaco comum que foi plantado na Anchieta fomos nós que plantamos. Ali onde está o Cicobi hoje. Em uma quadra nós pegamos ali e plantamos 4.000 pés de fumo comum. Eu e o Francisco Pai. Esse fumo, para depois poder ser vendido, nós tivemos que ir a Guaraciaba, que tinha um comprador que levava para as empresas em Santa Cruz do Sul. Né? Daí ele veio aqui, pegou esse tabaco e levou para lá. E naquela época vinha jada que matava tudo. Em setembro vinha jada. Matava cana, matava mamão, matava tudo. Dificuldade com médicos também, que não era fácil, era longe. Aí, depois então veio um médico aí, um médico bom, e a gente construiu um hospital. E, inclusive a gente doou madeira, nós doamos uma carga de madeira de Tora de Gabriúva, carregamos no caminhão, mandamos lá na serraria Serra para fazer a barotama do hospital. E todo o povo ajudou com madeira e coisa rara para construir esse hospital. Nossa mãe, ela foi a primeira enfermeira de Anchieta, foi a primeira farmacêutica de Anchieta. Nossa mãe fez um trabalho para o município de Anchieta que não tem dinheiro que paga porque é trabalho voluntário. Às vezes de dia, às vezes de noite, criando a família, cuidando dos outros. O primeiro hospital era ali onde que tem a Prona Lago. Primeiro nasceu no hospital de Guaraciaba e o resto tudo em casa. Tinha uma enfermeira, como Dona Alma chamava, ela tinha farmácia. E era muito difícil aquele tempo da pessoa ficar doente, né? Era um tempo mais, né? Fazia um remédio lá, um chá e já melhorava. Aqui médico não tinha, o médico era um farmacêutico Tota Rocha, irmão do Nili Rocha. Eu não conheci mais naquele tempo, mas antes do tempo, quando uma pessoa ficava doente, o Tio Camargo cansou de tirar gente numa paviola com vara, 8 homens, carregando a pessoa para levar lá no Tota, que era o farmacêutico. Porque não tinha recurso. 8 homens carregando e bater lá em Campoerê, no braço aqui. E eu conheci aí puro mato daí, não tinha estrada. Madeira do olho espinho, só bem não no branco, assim, no lado preto. Assim. Daí eu vim aqui, tinha hospital aqui, daí vim aqui, ele pegou, o médico pegou com a agulha da injeção, daí não conseguiu tirar, né? Aí ele pegava de Guaraciaba, no Pato Branco. Daí eu peguei o ônibus e fui a Pato Branco com ele. Tipo assim, tem algo que eu gostaria de contar, às vezes eu penso que eu gostaria de contar para um grupo de jovens hoje, para os novos, um acontecimento que aconteceu com a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela trabalhava muito, se preocupava com os outros e deixava de cuidar dela às vezes, né? E daí ela era bastante doente também. E seguido ela tinha que ficar internada, naquela época era só São Miguel do Oeste que tinha médico. Daí ia pra lá e uma vez ela ficou internada, ela ficou 15 dias no hospital, daí ela deu alta do hospital, ela veio até Guaraciaba e o tempo chovia, daí ela ficou 8 dias no hotel do Costa Curta em Guaraciaba.
e porque o Rio das Antas não dava passo, né? Era muito alto e assim, tinha pinguela, tudo aquela ponte suspensa, mas nem lá não dava para passar, tá bom. E daí ela se cansou de ficar lá parado, todo esse tempo, pensa. Mais de 20 dias fora de casa e o pai em casa, que eram nós, as piazadas pequenas, cuidando dos filhos e assim. E daí então combinaram quando que alguém trazia as pessoas até no Rio das Antas e do lado de cá do Rio das Antas, daí os moradores aqui tinham o cavalo, né? O transporte era os cavalos naquele tempo. Daí iam até lá na ponte esperar as pessoas, passavam na pinguela e vinham para lá de cá e vinham de a cavalo para casa. Isso aconteceu. E daí a minha mãe, ela ficou todo esse tempo internada, ficou 8 dias no hotel e se cansou de ficar lá e daí deu, vão ir para casa, vão. Mas aí para passar na pinguela, ela teve que caminhar 1,5 km dentro da água para poder passar a pinguela, de tão cheio que era o rio. A primeira escolinha diz que era numa estrevaria lá, não sei se era do Júlio da Toé ou do Oreste Geller, ali na esquina onde que, por lado lá do Banco do Brasil. Daí fizeram uma escolinha ali na praça, que era escola e igreja. Lá não tinha missa, era terço. E aqui na comunidade, todos os domingos de manhã era rezado o terço. Depois que então veio o padre, né? E o padre fazia uma vez por mês. Não tinha carro nem cavalo, pegava as piazadas, 5 piadas nas costas e outro no colo e outros a pé. Nos domingos ia no terço, todos os domingos no terço. Na época era terço, não era culto que nem hoje, né? Era só rezar o terço. A gente sempre ia. Nós chegamos de mudança de sexta para dia 26 de julho, para amanhecer sábado de manhã. No domingo subimos lá em São Roque, já achamos o lugar para fazer a primeira escola. Já cada um deu 200 cruzeiros, cada um até pediu emprestado, que não tinha. E com aqueles 200 cruzeiros, cada um deu tantos metros de tabuinha para cobrir. E já fizemos no mesmo mês, mas logo já fizemos a primeira escola. Servia de igreja e escola. Servia de igreja e escola. Era uma casinha simples, né? Madeira bruta, assim, construída, mas funcionava. Embaixo, dentro tinha a escola, a igreja, embaixo tinha um porãozinho, tinha um botequinho para o domingo, a gente se divertir, tomar uma cachaçinha, jogar um baralhinho. Tinha essa filha do Vitório Piccoli, ela era professora, que inclusive eu fui na aula dela, né? Do lado era a estrevaria, onde tinha as vacas, né? E do lado assim era a escola. Então só tinha uma repartição, né? Onde que as vacas ficavam e onde a gente estudava. E daí a professora, a dona Erma Piccoli, ela também era costureira. A gente ia cada ano uma roupa para ir na missa, não é que nem agora cada dia tem uma muda. Falecido comprava em peça, né? Então tudo igual. Era calça, era camisa. Tinha uma comadre lá perto de eu que ela fazia, por exemplo, macacãozinho, vestidinho. Depois comprava nos picos, comprava roupa em metro, fazia varinha, fazia escoeira, porque não tinha essas feitas, tinha que se fazer. Uma peça inteira fazer calça, aquele como é que era, diamantino, não sei como é que chamavam. Os xadrez fazer camisa. E peça inteira fazer lençol, peça inteira fazer colchão. Era tudo peça inteira, mas não forma assim, ó. E a mãe, como era costureira, ela não fazia. Ali onde era o lago, ali que tem o açude, tinha um negócio que lá lavavam roupa, mas era 5, 6 mulheres que lavavam roupa, tudo no mesmo tanque, diz os velhos, né? Primeiro calçado que eu ganhei foi uma alpargata roda. Tinha 13 para 14 anos por aí. Fiquei louco de faceiro. Era feito embaixo, era feito de corda dessas cordas assim, né? Trançada embaixo. E por cima era tipo uma loninha de lona assim. Essa está lá para alpargata roda. E atrás então vinha aqui tinha uma arábela aqui assim.
brincava, nós fazíamos peteca de palha de milho, daí eram nossos brinquedos, jogar peteca de tarde. Daí nós fazia 3, 4 e daí nós brincava até que terminava, elas começavam a se rasgar, né, se desmanchar. E eram nossos brinquedos. Ou senão um balanço no mato lá mesmo. Os piá achavam um cipó lá numa árvore e cortava a ponta do cipó e daí era o nosso brinquedo, e lá se embalava. Eu chegou a passar 10 anos sem Frederico passear. Saía de casa, tinha que pousar em São Miguel e depois pegar outro ônibus para onde eu morava. E hoje vai em 2 horas. Inclusive, quando faleceu a minha avó materna, era 30 dias que a minha avó tinha falecido quando a mãe recebeu a carta do falecimento da avó. Pensa, e daqui e lá onde nós morávamos no Rio Grande, onde eu nasci, tem 450 quilômetros. Levava 30 dias para passar uma carta no correio. Nós assim tinha um puxadinho ali fora. Aí a gente, se era frio, esquentava água na chaleira, uma panela, levava lá naquele latão pendurado e tomava banho lá, ia pra dentro depois. Um latão de 20 litros, daí embaixo tinha um chuveirinho. Um chuveirinho, né? E daí tu puxava uma alcinha assim, abria aquele chuveirinho, daí tu amarrava a alcinha, então o chuveirinho chovia igual no caso que fosse um chuveiro elétrico, né? Largar aquela água por cima para tomar banho era assim. Aquele, o seu Adelino, teve a primeira televisão aqui na Anchieta. E daí todo mundo ia lá assistir de fora, né? Quando tinha jogo de futebol, geralmente os homens iam lá para assistir futebol, né? Olha, a Copa de 58 nós assistimos na televisãozinha. Né? Quando é que casamos também, ninguém quase tinha o colchão, era só na palha. E quanto tempo? Depois que compramos, né? Fosse para dizer, era bem macio, né? Trocava, né? As palhas, né? Não era sempre a mesma. Eles trabalhavam, eles lavravam, eles andavam, forcejavam. Depois de não, agora me aposentei, vou ficar sentado. Agora só vem a comida, vou dormir, vai relaxar. E a turma fica bravo comigo. A moça vai relaxar, o homem, mas não tem o que relaxar, eu já dormi a noite inteira. Daqui um pouco eu vou tratar meus animais e vou me virar. E eu sou assim. Se o camarada chegar meia-noite e me chamar, eu estou pronto. Então o que eu tenho para dizer, que eu acho que estou aturando desse tempo, por causa que a minha paciência não dá de ficar parado. O meu movimento é trabalhar, é andar, é lutar, negociar. Tem que se contentar porque está melhor hoje do que na época. Naquela época também era bom de viver, porque a vida era mais, a comida era saudável, não tinha nada negócio de produto químico, não tinha veneno, não tinha nada, né? Plantava, dava o que dava, não tinha, vamos passar veneno, não existia essas coisas. Eu acho que a vida era... Pessoal, hoje estão durando mais, mas pelo menos não tem veneno, né? Naquela época não tinha veneno. Plantava, não tinha adubo, não tinha ré, não tinha, né? Plantava, era roça de mato, né? Ah, mas para a juventude eu queria estudasse bem e frequentasse a igreja e tudo, não é? Que fosse ir na aula e tudo, respeitar as professoras, tudo, ser caprichado lá, não é? Ah, de sempre ser humilde, né? Humilde, respeitar. Porque o pai não me deu muito estudo, mais ou menos me deu educação. Então eu, dessa juventude, assim como se diz, para corrigir, eu só digo a mesma coisa que eu falei agora, que meu final pai deixou para mim, né? De respeitar. Eu nunca briguei com nem todos os amigos, tinha amiga, com os vizinhos, desde solteira, eu nunca discuti com ninguém. O conselho que daria para a juventude hoje, dou ainda, estudar e trabalhar. A principal coisa é trabalhar e estudar.
ter Deus sempre presente. Deus de você, Deus no que tu faz, Deus em tudo. No melhor remédio.